Olá, minha amiga, meu amigo, hora da nossa conversa nesta quinta-feira, 2 de outubro. Em 2 de outubro de 1930 começou a Revolução, lá no Rio Grande do Sul, e foi subindo, foi indo para o norte, até amarrar os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. A Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Ele não aceitou o resultado da eleição, disse que a eleição tinha sido fraudada. O candidato era Júlio Prestes, de São Paulo, e ele derrubou o presidente Washington Luiz e assumiu. Ficou até 1945. Em 1932, nesse mesmo dia, 2 de outubro, os paulistas, não aguentando mais Getúlio sem Constituição, começaram a Revolução Constitucionalista, no dia 9 de julho, e acabou em 2 de outubro com a derrota, que foi uma vitória dos paulistas, porque Getúlio se comprometeu a fazer uma Constituição e fez a polaca, não adiantou muito. Depois, lá com o ato, com o Estado Novo, copiando até o nome lá do Salazar em Portugal, acabou com a Constituição e passou em 1937, passou a governar com decreto-lei. Esse é o Brasil. Mas em 2 de outubro de 1989, está se comemorando hoje, e eu tive o prazer de participar dessa comemoração, foi criado o quadro complementar do Exército, de oficiais do Exército. E hoje de manhã eu fiz uma palestra à distância na Escola de Saúde e quadro complementar do Exército de Salvador. Falei para os primeiros tenentes alunos. Foi um belíssimo encontro. São futuros oficiais que vão já no fim do ano, vão para as organizações militares, veterinária, enfermagem, contábeis, pessoal da intendência, comunicação social tinha lá também, né? Magistério, gente em matemática, línguas, né? Gente que já tem curso superior e prestou concurso. E agora estão se formando oficiais do quadro complementar. Foi um grande prazer estar com eles. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Esqueci de dizer, né, que a patronesse do quadro complementar é a Maria Quitéria dos Anjos, a baiana que se vestiu de homem para batalhar na Guerra da Independência do Brasil. 2 de julho, né? Porque a independência só foi concretizada depois, porque tropas portuguesas ainda estavam relutantes em sair do Brasil. Bom, mas eu queria contar para vocês que lá na grande CPI mista de deputados e senadores, as coisas começam a andar. Vejam só, hoje aprovaram um requerimento pedindo que o relator do processo no Supremo, o ministro André Mendonça, autorize a prisão do presidente da Confederação Nacional de Agricultura Familiar e Empreendedores Familiares Rurais, CONAFER. Eu já disse para vocês que um nome desse tamanho só pode ser alguma coisa de esquerda, porque eles não têm a capacidade de resumir um título. É a CONAFER. É o Carlos Roberto Ferreira Lopes. Só para vocês lembrarem, na última reunião, de madrugada, eu acho que foi na madrugada de quinta para sexta, há uma semana, o presidente da comissão deu voz de prisão para ele por falso testemunho, por mentir depois de ter jurado que não mentiria. Ele saiu preso, mas pagou fiança. Claro, tranquilo, né? A entidade dele levou
800 milhões por aí, podia pagar fiança, mas agora estão pedindo a prisão dele. Tem mais uma aqui. Convocaram o Maurício Camisotti, que é o sócio do Careca do INSS, que já está preso, para prestar depoimento. Ele recebeu de propinas aí 30 milhões. Tudo isso sai do bolso dos idosos. Lembram que eu falei ontem para vocês? Ontem foi dia do idoso. Eu disse, será que estão respeitando o idoso? Não, porque roubaram 6 bilhões dos idosos, de 2 bilhões e 300 mil idosos desse país. Tem mais. Esse Maurício Camisotti, né, ligado à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos AMBEC, foi quem pagou para ele os 30 milhões. Você viu o cumprimento também do nome, né? E agora também estão pedindo para depor o ex-procurador-geral do INSS. Opa, agora está começando a entrar. Né? Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, nome comprido também, como foi cumprida a propina que foi depositada na empresa que está em nome da mulher dele, quase 12 milhões. E também estão estudando lá o COAF, informou que é esse controle de transferências de grandes somas. De maio do ano passado a maio deste ano, a CONTAG movimentou 2 bilhões de reais. Sabem qual é o nome da CONTAG? Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Não é preciso comentar nada, né? O nome já diz tudo. Eu li no jornal que a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda tem isso. Eu não sei quando tem uma Secretaria de Prêmios e Apostas, como tem sorteios na Caixa Econômica, eu fico em... E a lei das contravenções penais diz que é proibido o jogo de azar. Chega a definir que o jogo de azar é aquele cujo resultado depende da sorte. Isso é jogo de azar. Uma partida de futebol não é um jogo de azar. Depende da perícia dos jogadores. Mas uma loteria é um jogo de azar. Depende do acaso. Ou do azar, acaso, sorte, é tudo sinônimo. Bom, mas o que eu queria mostrar, essa secretaria baixou uma portaria para seguir decisão do Supremo que foi motivada por sugestão do Tribunal de Contas da União, porque descobriram que pessoal que recebe Bolsa Família está pegando um dinheirão para apostar, chamam de bet. Bet é aposta, basta traduzir do inglês para o português, que é aposta eletrônica, via digital. Gente, vocês se deram conta que quem está apostando o que ganha no Bolsa Família está jogando fora, né, o dinheiro do imposto de alguém que suou e trabalhou para pagar esse imposto. Cruzes. Olha o tamanho da injustiça. Alguém trabalha, sua e paga imposto. Esse imposto o governo pega e paga para o Bolsa Família, o bolsista. E o bolsista pega o dinheiro e aposta. E perde, claro. Que apostar é a mesma coisa que jogar dinheiro fora. Eu nunca apostei, né? Portanto, nunca deixei de perder. Se eu nunca perdi é porque, então, ganhei, né? Agora, uma sugestão. O governo está impedindo essa portaria, está mandando que as empresas de apostas permitidas, embora a lei das contravenções penais,
Isso é Brasil. As empresas de apostas têm que agora pegar um instrumento digital que faz o casamento entre o cadastro do apostador e a sua vida de recebedor da Bolsa Família. E aí é obrigado a impedir. Quem recebe Bolsa Família não pode fazer aposta eletrônica. Pelo menos para proteger a justiça, que está sendo usado o dinheiro de alguém que pagou imposto, que trabalhou para pagar imposto. Aí eu fiquei pensando, vou dar uma olhada no Código Eleitoral só para ver uma coisa. Artigo, se vocês quiserem ver também, artigo 299. É crime dar dinheiro para obter voto. Dá 4 anos de prisão. Não faz a gente pensar em muita coisa? E só para terminar, né, já que estou falando de imposto, a Câmara dos Deputados aprovou, e já foi para o Senado, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Quer dizer que a pessoa que ganhava menos de 5 mil pagava imposto de renda? Que renda? Pagava imposto de renda. Ainda paga, né? Até que o Senado aprove, o presidente sancione e o Diário Oficial publique. É outra injustiça. Meu Deus do céu. Ontem eu mostrei, né, que uma canetada do ministro Moraes fez com que as pessoas em agosto tivessem que pagar de imposto sobre operações financeiras, aqueles que tomam um empréstimo, por exemplo, mais, ou seja, mais significa um acréscimo de 2,5 bilhões de IOF. Pois é, você trabalha e paga imposto, porque trabalhou porque ganhou mais de 5 mil. Aí você trabalha e compra um carro. Aí você paga imposto sobre o carro, o IPVA. Você trabalha e consegue comprar uma casa. Aí você paga imposto sobre a casa, né? O IPTU. Né? E assim vai. Aí você põe uma empresa, você produz, você dá emprego, você comercia, né? Aí você paga ISS, paga ICMS, paga IPI, paga o GPS, paga imposto de renda, né? Paga o imposto, contribuição sobre lucro líquido, contribuição social. Para que isso? Para sustentar os governos municipal, estadual, federal. Para que existem? Para prestar serviços públicos. Bons serviços públicos à altura dessa quantidade de imposto, de justiça, segurança pública, saúde, ensino. Né? Só para a gente pensar. Pensar o que é ser cidadão. De Brasília, Alexandre Garcia.